Mais uma vez, boa noite, povo de Deus. Estão me ouvindo bem aí? Legal. Então, hoje é uma noite especial para nós, como eu falei no início, que nós estamos começando o segundo semestre. E para a gente aqui é uma tradição essa noite. Nós ceiamos juntos. Vocês sabem que a ceia do Senhor é um memorial e uma ordenança ao mesmo tempo. O Senhor deu ao seu povo, que nós devemos praticar essa ordenança até que eu venha, ele disse, né? Então, até que Jesus volte, nós devemos estar rememorando a sua morte, o seu sacrifício na cruz. Nós vamos ceiar hoje, mas eu também quero falar para vocês o que vai acontecer no segundo semestre. Então, eu peço que nesses próximos minutos aí, você fique ligado aqui comigo. Estão ligados ou não? Para que você fique realmente por dentro de tudo. Nós vamos ter 3 atividades agora aqui no Amigo de Fé, paralelas. Então, cada semana vai ter uma atividade diferente. A primeira atividade que nós vamos iniciar na próxima semana, terça-feira, é o encontro de empresários. Inclusive, eu quero que o Lael, você tem o QR Code aí, não tem? Coloca primeiro o bannerzinho, por favor, do empresário. Esse aí é o banner. Qual é o nosso propósito no primeiro encontro? Aí está dizendo o quê? Qual é a pergunta que tem aí? Exatamente. Então, quando a gente conhece alguém que mexe com, que é o empresário, você mexe com o quê? Ou seja, qual é o teu negócio? Então, a nossa intenção nesse primeiro encontro, terça-feira que vem, é conhecer os empreendedores. E aí, veja que tem escrito aqui, ó, para empreendedor experiente, ou seja, aquele cara que já tem um negócio há muito tempo, iniciante ou interessados em negócio. Então, nós não estamos aqui para separar os grandão dos pequenos, nós vamos estar todo mundo junto, porque um dia o grandão já foi pequeno, né? E o grandão pode um dia ser pequeno de novo, se ele quebrar, né? Já teve várias pessoas que tiveram que recomeçar. Então, nós, aos olhos do Senhor, nós somos todos iguais, com funções, responsabilidades diferentes. Tá? Então, esse aí vai ser o primeiro encontro. Você precisa nós vamos ter aqui uma espécie de, eu não sei qual o nome, Tiago, que a gente dá, um lanche e tal. Então, para isso, nós criamos um QR Code, para primeiro saber quem você é, qual é a tua linha de negócio, porque nós vamos nos organizar aqui de uma maneira que facilite a gente indicar uns aos outros. E também para esse lanche, para você ter uma noção de quantos virão, ok? Pastor, eu não tenho negócio, mas você é interessado no negócio? Então você é convidado também. Nesse primeiro momento, nós vamos ser flexíveis. Qualquer pessoa que tenha negócio ou que tenha interesse em negócio pode vir. Mas eu preciso que você se inscreva, é uma coisa bem simples, tá? Eu até já me inscrevi, eu fui o primeiro, então eu sou o number one. Porque eu também vou estar no hall daqueles que têm negócio, tá bom? Então, se você quiser participar, foque sua câmera para cá. Tu tem só o QR Code aí, Léo? Eu mandei durante a semana para o teu WhatsApp. Para usar domingo, mas acabaram que nem foi usado, não deu certo. Mas aí você pode focar aqui nesse, não sei se dá. Deu certo? Aí, pronto, maior fica mais fácil. E aí você preenche lá, tá? Não se preocupe que nós não vamos usar seus dados absolutamente para nada, só para nós mesmo aqui, para a gente se organizar. Até porque a maioria de nós já sabemos os seus dados. Nós temos o celular, vocês têm o meu, e etc. Né? Então, não tem risco sobre isso. Legal? Tá? Então, aí está. Na semana seguinte, nós vamos ter um outro encontro, que é os grandes temas da vida. Agora o Lael vai colocar o outro banner, grandes temas da vida. Não é, o outro. Esse grandes temas da vida, veja, não, isso aí é o podcast, gente boa. É o que estava na tela ainda agora. É que é muita coisa, Léo, eu entendo. É o que estava. Isso, garoto, esse aí. Muito bem. Esse aqui vai ser a nossa série tradicional. Só que ele vai ser quebrado uma terça por mês, vai ser aquele do negócio. E as demais terças
vai ser essa aqui, que nós vamos falar sobre grandes temas da vida. E aí nós vamos estar falando sobre dinheiro, sobre sexo, sobre poder, saúde, envelhecimento, relacionamento, fé, eternidade, decisões. Vai ser grandes temas da vida, né? E aí nós vamos, por exemplo, se tiver 4 terças no mês, 2 terças vai ser grande tema, uma vai ser empresários. Nosso sonho, né, Domingos, é em breve oferecer um curso de empreendedor para empreendedores aqui na terça-feira, uma vez por mês. Se Deus assim permitir, essa vai ser a nossa terceira fase aí dos nossos encontros dos empresários. Na verdade, queridos, volta lá no empresário, querido, por favor. Quando o Amigo de Fé começou, ele chamava REC, Rede de Empresários Cristãos. É isso aqui, ó. Era essa a nossa marca. Só que a gente chamava os empresários e vinha uma meia dúzia. Era mais que meia dúzia, eu estou falando, era pouca gente. Porque os caras ficavam inibidos. Ele tinha um negócio muito pequeno. E aí eu digo, não rola isso. Aí Deus deu uma direção para nós que nós tínhamos que nos tratar como amigos de fé, independente de estar empregado, desempregado, de ser empresário, enfim. E aí foi quando todo mundo, aqui dentro, tem vários empresários hoje aqui, né? E então a gente está voltando com o REC uma vez por mês. E por último, nós vamos ter, não está aí o banner, que é uma terça-feira que nós vamos tratar com aqueles caras que já andaram mais de meio tanque, já gastaram mais de meio tanque. Fica de pé aí, quem está acima de 50. 49 não pode. Só, olha aí, ó. Não é quilo. Olha aí. Essa turma aqui é que já rodou mais de meio tanque, já gastou mais de meio E aí, pode sentar. Então, nós vamos ter uma terça-feira que nós vamos conversar sobre temas para homem dessa idade aí. Legal? Que foi, Domingo? Então vai ser legal, porque a gente vai atender todo mundo. Você diz, pastor, eu não tenho tudo isso ainda. Mas você vai ter. Eu posso assistir? No começo vai poder. Porque teve muitas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Eu talvez tivesse evitado alguns erros se eu tivesse sido aconselhado antes. Então, no começo vai ser aberto para todo mundo, legal? Depois a gente vai ajeitando aí. Agora, por último, Lael, aquele que tem vários preletores. Agora, preste atenção aqui. Isso que eu falei dos empresários é dia 16, na terça. No entanto, na segunda, um dia antes, no dia 15, nós vamos ter pela primeira vez o podcast dos Amigos de Fé. Tá? E o tema é grandes temas da vida. E aí nós vamos estar batendo um papo de alto nível. Vou usar aqui, já profetizar, de alto nível com o doutor Anderson Terrazzo, vocês devem conhecer, né? Ele é um cirurgião, cardio. Ele é o cara que tem muita gente aqui na igreja que Deus usou as mãos desse homem para estarem ainda vivos, inclusive eu, tá? Ele não fez cirurgia no meu coração, não, mas ele foi quem Deus usou para decifrar os exames na época da Covid, lá, pela uma foto que eu mandei para o celular dele, que ninguém tinha como ir para o hospital nenhum. Ele foi quem passou a receita para eu sair daquela situação lá. Né? Então, ele vai estar junto com o Cabete, pastor Cabete, falando sobre família, envelhecimento, saúde e sexualidade. Legal? Nós vamos ter um tempo para tratar disso com eles, aí depois vai entrar um outro bloco que vai entrar para falar sobre finanças, profissão e negócios. Alto nível também, Sandro Breval e o Charles Castro, que está aqui conosco. Nosso jovem amigo, não posso falar velho que dá problema. Né? Nosso jovem amigo. E a gente já deu uma ensaiada no negócio, quase que ninguém termina de começar, né? De tão bom que o negócio flui. Então vai ser bem interessante aí esse tema. E para encerrar, nós vamos falar sobre legado e eternidade, a vida depois dessa vida. Vamos falar com 2 veteranos aí, que estão em pleno gás, estão ativíssimos. Como é que a gente envelhece? Né? Você tem noção do tanto de coisa que o pastor Joctan faz, do pastor Divino, né? Nós vamos falar sobre isso. Vai ser, eu acho que muito legal, alto nível. Detalhe, é para homem, não é para todo mundo. É aberto para a família inteira, tá? Então, são essas as programações que nós vamos estar trabalhando aqui a partir da próxima terça-feira.
Então, convide outros. Tem sentido a ausência de muitos. E quando você tiver... Gente, eu falei aqui na Criptonita que uma das nossas missões como irmãos é admoestar os nossos irmãos. É convidar, porque o inimigo ele sempre vai querer que o cara esteja fora. Porque aí ele não é estimulado, ele não cresce, ele não desenvolve, né? Ele fica uma presa fácil, sozinho. Então é importante você estar chamando. Você viu que o irmão não veio? Dá uma ligada para ele, o que houve? Porque ele é seu irmão, ele é importante. Pode ser que alguma vez você esteja fraco e alguém vai te ligar e te incentivar para você prosseguir. Legal? Então é isso aí. Se preparem que vai ser um segundo semestre muito ativo e muito criativo. Tá? Reforço para aqueles que são empresários, não deixe de se inscrever. Detalhe também, que eu esqueci de falar, é para homens e mulheres, tá? O da terça-feira que vem, para empresário, é aberto, não é só empresário masculino, não. As mulheres também, que são de negócio, estão convidadas. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Vai orar de pé para fazer de conta que está começando de novo. Senhor nosso Deus, nós vamos agora ministrar a sua santa palavra. Queremos entregar a Ti os nossos sentidos nesse momento, porque a Tua palavra é autoridade sobre as nossas vidas. E nós devemos nos submeter a ela. Se necessário, negando a nós mesmos, para que a Sua palavra tenha poder nas nossas vidas e a prática dela gere o Teu poder de vida em nós. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso entendimento. Ó Deus, toda resistência, todo bloqueio à Tua verdade. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma grande tribulação. E nós estamos sendo provados na nossa fé. Se de fato nós ouvimos a Tua voz e obedecemos, ou se nós apenas nos habituamos de estar na igreja, de participarmos dos cultos, mas de vivermos do nosso jeito e não do Teu. Por isso eu te peço perdão, se assim alguém estiver vivendo. E agora, Senhor, fala conosco. Usa-me com poder, com autoridade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor e sente-se. Maravilha. Gente, nós vamos estar falando hoje, numa mensagem bem rápida, bem objetiva, sobre escolhas e as suas consequências. Obviamente que hoje, talvez, antes de você vir para cá, você teve que decidir se viria ou não. E aí, eu fico em casa. Eu descansar um pouco, eu vou ceder ao cansaço. E quantas decisões você tomou durante o dia de hoje? Claro que cada uma dessas decisões tem as suas devidas consequências. E a palavra de Deus fala muito sobre escolhas, sobre decisões. Muitas pessoas vivem cheias de dúvidas, não sabem o que fazer. Eu já experimentei muito isso. Por exemplo, quando eu era mais novo ainda, eu não sabia que carreira seguiria. Então eu estudei economia, eu pensei em estudar medicina, e depois eu estudei administração e entendi errado quando a minha mãe dizia: meu filho, estude. Aí eu entendi estúdio. E aí fui para a área de marketing, de comunicação. Mas Deus me abençoou lá, Deus me usou lá e eu cresci naquela área. Porque na vida há sempre um lugar que Deus reservou para você baseado naquilo que Ele te deu, no pacote que Ele te entregou. Agora, nós podemos usar esse pacote de dons, de habilidades, de talento, que tudo é a mesma coisa, do nosso jeito ou do jeito de Deus. É aí que está o negócio. Então, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 em diante. Eu vou ler na NAA, que diz assim: vejam, esse discurso é um discurso de Moisés, um pouquinho antes dele ser
né, dele ser levado pelo Senhor e Josué assumir. Então ele chama toda a nação de Israel e dá um comando, dá uma direção, dá uma instrução para aquele povo, dizendo: eu vou dizer para vocês o que, que vai acontecer se vocês, para que vocês tenham sucesso, ou o que vocês devem fazer para vocês fracassarem. E vocês vão escolher que lado querem estar. Estão ligados ou não? Então o texto diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15 a 20, tá? Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, olha a advertência, se o coração de vocês se desviar, o que é que se desviar? O pé, a cabeça, o coração, o propósito, o compromisso, aquele que está no centro. E não quiserem, o quê? Não quiserem ouvir mais, forem seduzidos forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente se darão mal, certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Naquele tempo era importante as testemunhas. Então Deus toma o quê? Os céus, que é Ele mesmo, e a terra, toda a criação. Olha como foi sério esse compromisso, essa aliança, né? Como testemunho contra vocês, lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disso depende o quê? A vida e a longevidade de vocês. A vida e a vida longa, né? Escolham uma vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa expressão, escolham a vida, ela é equivalente a dizer, escolham obedecer. Então veja, gente, todos vocês aqui, a maioria bem mais velha do que eu, acho que só tem aqui, só eu e o Lael, os mais jovens, né? Então, com certeza, antes de nascer, você tem algumas coisas que você não podia escolher. Você talvez já tenha pensado nisso algumas vezes, talvez não. Você, por exemplo, não podia escolher de que mãe iria nascer, não é verdade? Que família você iria nascer? Quem foi que escolheu aqui o país que queria nascer? Fala aí para mim. Ou então, que sexo? Não, eu quero ser homem. Deus, vamos aqui, eu quero ser homem. Não, eu quero ser mulher. Coisas que a gente não pode escolher. Quantos, por exemplo, escolheram, eu quero ter olhos verdes? O Flá. Já pensou, Flá, olhos verdes? Você ia ser top, né? Flá chega aqui, lá vem o moreno dos olhos verdes. Não pode escolher, veio de outra cor o olho. Mas tem coisas que você pode escolher. Então, depois que a gente nasce, tem coisas que a gente pode escolher. Por exemplo, o cara pode escolher ser vascaíno. É uma escolha dura, mas tem gente que... Estou brincando, gente. Vocês sabem que isso aqui é só... A minha esposa fica brava quando eu falo isso. Pô, você está pregando, fala de time. Eu digo, os homens não se desconcentram. Fica tranquilo que eles não se desconcentram. Né? Então, assim, mas depois que a gente nasce, então, até certa idade, algumas escolhas são feitas pelos nossos pais. Né? Quantos de vocês
viveram situações, os mais vividos, os mais antigos, digamos assim, dificilmente ia numa loja com o pai pequenininho e dizia: mamãe, papai, eu quero aquela camisa, eu quero aquele tênis. A maioria, como que era, Alex? Só era pelo número, mano. Com isso aí, você já tinha escolha e ninguém se deu mal na vida por isso. Hoje as coisas mudaram um pouco, o pessoal está escolhendo tudo, né? Você vai na loja, as crianças escolhem, né? Mas à medida que você vai crescendo, que as que vão crescendo e vão se tornando independentes e adultos, elas começam a fazer o quê? Escolher. Você sabe, a vida é um exercício, Vitinho, de escolhas. Quem aprende a escolher cedo, se dá bem na vida. Quem acerta na profissão cedo, se se você conseguir identificar talentos, habilidades do seu filho e direcionar ele para aquela área, como em muitas culturas se faz, essa criança ela vai muito mais longe, porque ela descobriu cedo o propósito, para que ela nasceu, o que ela vai, em que ela vai trabalhar, no que ela vai se desenvolver nessa vida. Mas assim, a gente pode, por exemplo, escolher viver ou morrer, quando está grande, sim ou não? Tem gente que está se matando, né? A gente pode escolher com quem casar? Pode. Alguns se dão bem. Na terça-feira que vem, nós completaremos 31 anos de casados, quase a minha idade toda. Casei com um bebê, né? Então, 31 anos de casado. Eu escolhi casar com a Sueli. A nossa profissão. Às vezes a gente tem, na maioria das vezes, possibilidade de escolher, né? A gente pode escolher amizades, né? Tem certas pessoas que eu não quero ser amigo de certas pessoas. Não quero. Eu tenho capacidade, possibilidade, condições de escolher. A gente pode escolher se envolver em algum vício? Pode. É só você decidir não fazer os pequenos experimentos. Porque todo vício começa com pequenos experimentos. Você pode também escolher a cidade que quer morar. Tem gente que está indo para o sul. O nosso querido Natanael está morando lá no sul. Ele escolheu. Não quis ficar aqui. Eu quero morar, eu tenho uma oportunidade de trabalho, eu vou embora. Foi trabalhar. Né? Tem outros também, não foi? Que foram para o sul, né? Daqui. O Aldrix. Quem? O Richard. O Richard foi para os Estados Unidos, né? Foi, né? Olha só. Então, a gente tem muitas possibilidades de fazer escolha. Mas, acho que o ponto aí é que como que nós administramos essas escolhas? Quem, de fato, nós queremos engrandecer com aquelas escolhas? É isso que Moisés está dizendo. Vocês têm diante de vocês a possibilidade, a capacidade de escolher. E de vocês serem bem-sucedidos na vida. Vocês foram criados, em outras palavras, para isso. Sabia que você foi criado para ser bem-sucedido? Deus, Ele te deu, cara, quem que escolheu dizer assim, tem uma habilidade de engenharia, como é o caso do Tiago, do Peixotão e de outros aí, né? Ele não escolheu, ele recebeu isso. Para ele prosperar. Tem outros que têm habilidade administrativa, matemática, música e etc. Então, veja, quando Deus criou o homem, lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, sabe o que Deus criou primeiro, gente? A vida. Não havia vida na terra. Zero vida. Portanto, Deus é o pai da vida. A origem vem dele. Então, quando ele criou aquele casal, primeiro o homem, depois, consequentemente, a mulher, ele preparou para que eles vivessem felizes, extremamente felizes. Nada faltava, satisfação completa, prazer. Dentro dos limites estabelecidos por Deus. Você sabe o que significa Éden? Lugar de prazer, uma das traduções. No entanto, essa palavra prazer no nosso tempo se tornou pejorativa, se tornou uma palavra imoral.
porque rompeu com os limites que Deus havia dado. Então, Deus nos criou por prazer. Mas você sabe, por exemplo, comer dá prazer? A gente pode tornar esse prazer um problema. Não é verdade? Um bom perfume dá prazer, dá um cheiro bom. Uma boa bebida, você sente o sabor, é bom. Mas tudo que rompe com os limites que Deus fez, não é bom. Por isso que ele diz, está diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Sempre nós vamos escolher, gente. Seja num negócio, seja num relacionamento. Mas aí, o que aconteceu com o prazer? O pecado viola tudo isso. O pecado realmente viola tudo isso. E nós passamos a fazer escolhas sempre estranhas. Tem coisas que a gente não pode mais falar abertamente hoje. Até as nossas escolhas, em alguns aspectos, são controladas. Você tem que aceitar o inaceitável na sua cultura. Você tem que abraçar certas mentiras como se fosse verdade. E você e eu fomos chamados para resistir a isso. Estão ligados? Porque a voz que nós ouvirmos é a voz que nos comanda. Estão ligados ou não? A voz que nós estamos ouvindo é a voz que nos comanda. Se nós ouvimos a voz de Deus e a obedecemos, essa é a voz que nos comanda. Se nós ouvimos a voz do mundo, do inimigo, ou mesmo a voz do velho homem, e você está ali diante de uma decisão, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? E aí você tem a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Se você conhece a palavra dele, você vai dizer, eu não posso fazer. É aquela história do José lá, né? A mulher era bonita, cheirosa, rica e sedutora. Aqui no texto eu li a palavra seduzir. Vocês podem ser seduzidos. Então ele disse, eu não posso me deitar com a senhora, doutora, porque eu pecaria contra o meu Deus, contra o meu Senhor, que é o seu marido, que confiou a mim tudo que ele tem, menos você. E eu vou sair pela direita. E caiu fora. Teve consequência, você sabe a história. Mas a consequência, depois da consequência, foi muito melhor, porque ele ouviu a voz certa. Ele ouviu a voz de Deus. Veja, quando essa questão do Éden, do jardim, foi violado ali aquela pureza. Você imagina, mulher e homem andavam nus e não se envergonhavam. Vocês acham que eles faziam sexo lá? Sim ou não? Claro, a ordem era encher a terra e havia um monte de bebezinho aí. Eles iam procriar e muito, um monte de santinho, né? Santinhos e as santinhas, né? Eles iam se desenvolver e encher a terra da glória do Senhor. No entanto, quando entrou a corrupção do pecado, eles tiveram que ser expulsos do jardim. E qual era a solução? Consertar tudo. O plano perfeito, enviar Jesus. E no Novo Testamento, nós podemos dizer que o Éden, ou o tabernáculo, é o próprio Senhor Jesus, assim como a sua palavra. E no momento que nós restabelecemos isso, essa comunhão com Ele, nós pecamos, entre aspas, mas nós não somos escravos do pecado. Nós temos a natureza pecadora, mas nós ganhamos uma nova natureza em Cristo. Estão ligados ou não? É uma força tremenda. É o lance da criptonita que nós passamos aí alguns meses estudando. Então nós precisamos redimir a nossa vida como um todo para que nós possamos identificar a voz de Deus, identificar a voz do maligno, a voz do inimigo e poder dizer, eu quero ouvir a voz do Pai. Eu quero obedecer. A minha escolha é por obedecer.
Eu entendi isso, como eu já contei para vocês. Eu aceitei o plano de Deus para a minha vida. Eu não quero outro plano. Tenho convicção disso, já. A Frane. Eu tenho convicção disso. Só que eu tenho que estar vigiando o tempo todo. Porque o inimigo é sagaz, a gente não pode ignorar as suas propostas, as maquinações, né, os delírios, os convites, muitas vezes, que parecem ser bom, mas tem o fim de morte. Eu tenho que estar sempre olhando para a palavra, porque ela é a voz de Deus. E ela que vai me garantir as melhores escolhas. Sabe de uma coisa? Quando eu não sei o que fazer, eu não tenho certeza da direção de Deus, eu não faço. Quando a gente é mais novo, a gente arrisca mais, né? E às vezes se dá mal. Porque você diz, bora ver o que vai acontecer. Eu tenho tempo para consertar. Você perde um tempo incrível quando você não submete a Deus. Você imagina um casamento errado. Você imagina uma escolha de uma profissão errada. A dor que isso causa. As consequências dessa escolha. O nível de morte que há. Você imagina uma vida dupla. Uma pessoa que é casada e se envolve com outro. Você imagina alguém que deveria se relacionar com uma mulher e se relaciona com um homem. Ou uma mulher que deveria se relacionar com um homem e se relaciona com outra mulher. É um estrago porque rompe a voz de Deus. Quando ele criou um homem e mulher. Simples assim. Se diz alguém dizer assim para mim, pastor, tem um movimento agora aí que eles estão casando pessoas do mesmo sexo. Cara, isso não é eu. Não vem dizer que eu sou homofóbico, eu não sou isso não, está na palavra de Deus. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, não é a minha palavra. E a Bíblia diz que é homem e mulher. Fora isso, não é de Deus, é invenção humana. Você imagina como que vai continuar a humanidade se as pessoas resolverem se unir com pessoas do mesmo sexo? Isso não tem lógica. A ideia de criação é multiplicar e não apenas prazer. Então, veja, o prazer corrompido leva a dor, sofrimento e, consequentemente, morte. Você quer? Preste atenção no que eu vou te dizer agora aqui. Fique ligado aqui no que eu vou dizer. Estão ligados ou não? Quando o homem desonra a palavra de Deus, a ordem de Deus, em qualquer lugar do planeta, e ele insiste em viver do jeito dele, a Bíblia diz que ele entrega o homem às suas próprias paixões e ele começa a se desonrar. O limite é rompido. Quando o limite é rompido, a desgraça está feita. É o mesmo que dizer assim, vamos dizer que eu dou um copo de água para o Charlesinho aqui, está aqui na frente. E o Charlie, ele quando toma água, ele tem prazer. Ele não toma água pela necessidade. Ele se descontrola. Então ele toma um copo com água, eu digo, Charlie, tá bom, cara, um copo com água é o suficiente para um ser humano. Eu quero outro, eu quero... E ele começa a tomar mais água do que precisa. E sabe o que Deus faz? Enche ele de água. Agora transfere isso para sexo, transfere isso para dinheiro, transfere isso para qualquer outro tipo de comportamento, para você ver como a punição é você receber descontroladamente aquilo que você idolatrou e tirou o lugar de Deus. Então essa pessoa ela vai entrando, como diz o Salmo, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Ela perde completamente o controle, porque ela rompeu com o limite da criação. E a gente tem visto isso avançando, gente. Aí no mundo, cada vez mais, a gente vê situações, infelizmente, acontecendo dentro das igrejas. O joio está espalhado. E as pessoas não se arrependem. Se não houver arrependimento, não há perdão. Se você não confessar o pecado, não há perdão, não há remissão do pecado, não há remoção do pecado. E nós estamos vivendo, por isso que eu digo, Charles, nós estamos vivendo uma grande tribulação.
especialmente porque os valores estão sendo rompidos. Não, Romanos 1, lê lá Romanos capítulo 1 e 2, você vai entender isso. Ele entrega as paixões. Eu dei um exemplo aqui muito raso, para ver se todo mundo entende. Mas eu digo, transfere isso para sexo. Vamos dizer que seja pornografia, água que a gente está falando aqui. O cara vai começar, se você puder ler um livro chamado Nação Dopamina, que é o vício do prazer. As pessoas hoje tomam medicação para se sentir bem. E elas não precisariam, pela natureza que Deus criou, tomar nada para ter prazer. O organismo, uma vida saudável, geraria isso. E lá ele conta a história de um senhor que começou a se masturbar, diz ele, que entre 2 e 4 anos. Aos 60 anos, ele tinha criado uma máquina de masturbação. E vocês não têm noção do nível de perversão sexual que aquele homem entrou. Porque começou desse tamanho aqui. Esses dias eu estava vendo um material e nós vimos uma situação de uma criança de 8 anos viciada em pornografia. Olha a situação que nós estamos vivendo. Não remover os limites, perder o controle, é como se você fosse empanzinado, né? Daquilo que você mais quer. Por isso que, por exemplo, eu digo aqui para vocês, uma das minhas fraquezas era dinheiro. Eu queria dinheiro, enricar. E hoje, quando eu vejo que isso está me incomodando, eu invisto no reino. Deus manda alguém me ligar. Às vezes eu estou assim, num limite, mas eu mostro, eu que tenho o controle sobre você. O dinheiro não é meu, o recurso não é meu. Consagra ao Senhor tudo. Consagra o seu corpo ao Senhor. Lembra que você é o templo do Espírito. Os teus olhos ao Senhor. Onde é que você tem posto os seus olhos? Seus ouvidos? Que tipo de música você está ouvindo? Você já ouviu lá os funk? Que tornam as mulheres um objeto de sexo. E agora as mulheres estão fazendo o mesmo com os homens. Antigamente, os homens iam beber, né, nos bares e tal, e você via as mulheres reunidas no cantinho, tomando o quê? Fanta uva, Fanta laranja, Coca-Cola, suco de laranja. E agora o que você vê? Dá uma olhada quando você estiver nos bares, passando no shopping, nas praias, ali quando você estiver viajando, eu observo, eu olho para as mesas. E eu vejo muitas vezes só mulher, aquele negócio da torre lá, né? Torre que chama, né? De não sei o quê, de chopp, não sei das quantas. As mulheres conversando e bebendo. Quem ensinou para elas? Os homens. Os homens. Nós deveríamos ser a direção. Nós estamos quebrando os princípios, os valores. Então, o versículo 19 e 20, coloca aí, Leozinho, por favor. Deuteronômio 30, 19 e 20. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Hoje, vamos ler juntos? Então vejam que o desejo de Deus é o quê? Abençoar. O desejo de Deus é abençoar. Então por que nós não somos abençoados? Porque a escolha é nossa. Estão ligados ou não? O desejo de Deus é abençoar. Mas você que escolhe. Está diante de você. Quando Deus coloca isso, Ele está dizendo, você confia ou não confia na minha palavra? Eu estou dizendo que se você obedecer, o mesmo capítulo, o mesmo livro do Deuteronômio, vê lá no capítulo 28, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Onde você estiver, a bênção vai estar sobre você. E, gente, eu experimento isso. Glórias a Deus. Eu experimento isso.
há algum tempo. Claro que Deus teve que me desmontar e me montar de novo, porque eu dou crédito ao que Ele diz. O meu dinheiro não é mais meu, eu sou só o administrador. E eu levo muito a sério isso. Muito a sério isso. Eu sempre pergunto do Senhor o que eu devo fazer. Então, quando Ele diz que Ele toma os céus e a terra, Ele toma a criação como testemunha, Ele está dizendo, isso é algo soberano. Isso é algo que requer uma atenção de você para os dois lados. Se você obedecer, vai acontecer. Se você desobedecer, vai acontecer também. Né? Então, veja, por exemplo, toda essa questão de escolha. O amor é uma escolha. Por exemplo, Deus, Ele escolheu nos amar. Ele nos amou antes da fundação do mundo. É verdade. Ele já amou você. No entanto, nós muitas vezes rejeitamos todo esse amor. Porque a nossa ambição, a nossa idolatria de nós mesmos ou de coisas, tira Deus do lugar dele. E quando isso acontece, nós perdemos a proteção e perdemos a bênção. E por que que nós agimos assim, pastor? No meu entendimento, porque a nossa mente não está firmada nele. As vozes que nós estamos ouvindo estão nos conduzindo. A gente pensa que está agindo segundo a vontade de Deus. Mas se você for analisar profundamente, você está agindo segundo a sua vontade. Você controla a vontade de Deus na sua vida. Você diz, Senhor, eu quero viver assim. Eu quero a tua bênção para viver assim. Mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a palavra de Deus ela só tem poder quando praticada. Por que tudo que Jesus pediu ao Pai acontecia? Porque ele tanto era a palavra como ele era a prática da palavra. Estão ligados ou não? Entenda isso. Ele não era só a palavra, ele era o testemunho da palavra. Ele era a prática da palavra. Às vezes a minha esposa, acontece alguma coisa, ela está orando, eu estou orando, ela diz, e aí não acontece como a gente esperava. E ela diz assim, eu confio no que eu orei. Deus está no controle. Não é tudo que eu oro que Deus vai responder, porque eu muitas vezes oro com egoísmo, oro sem sabedoria. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos de um auxiliar do Espírito Santo, que ele vai orar com gemidos inexprimíveis diante do Pai, em nosso favor. Às vezes o Espírito Santo ora através de nós. Então pense nisso. Deus escolheu te amar. E por que nós fazemos assim, pastor? Eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Porque você não confia na palavra, mesmo que você tenha que renunciar à sua vontade. Um grande sinal de que você realmente entendeu isso é quando você abre mão da sua vontade e diz, eu não posso. Eu lembro de um amigo que estudou fora do Brasil, e lá pelas tantas do curso dele, ele se apaixonou por uma colega que era daquele país, bonita, loira, sei lá o quê, morena, bonita, outro idioma, e o propósito era ir para aquele lugar para estudar. E um certo dia, ele já estava começando a vacilar nos estudos dele, e ela também. E um dia aquela moça chegou e disse, fulano, eu quero nós vamos acabar o nosso relacionamento hoje. Porque eu vim para cá para estudar, essa era a vontade de Deus. Olha que coragem. Eu não vim para cá para namorar. E se Deus tem alguém para mim, e se esse alguém é você, Ele vai confirmar isso no tempo certo. Olha que coragem. E sabe o que aconteceu? Nada. Não era um para o outro. Ia dar errado aquele negócio. Ele só casou quando voltou para o país dele, e ela só casou quando Deus mostrou a pessoa para ela lá. Renúncia pela vontade de Deus. Então, obedecer é bênção pura, é bênção certa. Né? As escolhas certas e as escolhas erradas. Realmente vai depender do seu nível de compromisso com Deus. De perguntar, Senhor, e aí, o que eu faço?
Eu lembro que uma vez eu ia vender um negócio, Alex. Caro, era um negócio caro, era um imóvel. E eu era um médico que estava interessado naquele negócio. Um homem já maduro, um cirurgião, um cara de alto nível. Chegou lá e disse, não, eu gostei demais. 80% está comprado. Eu tenho até o recurso. Mas eu queria fazer uma coisa, que o senhor me permitiu. Eu queria que o meu pai viesse e desse a opinião dele. Cara, eu tirei o chapéu pro cara. Normalmente os filhos não querem falar com o pai de nada. Eles se acham. Agora aquele homem maduro, sempre buscava, pelo que eu entendi, o apoio de um homem experiente, que era seu pai, para tomar as decisões e não cometer erros. Agora vamos transferir isso para Deus. Quando você vai fazer um grande negócio, quando você vai tomar alguma decisão, você tira um tempo para conversar com seu pai. Humanamente, aquele cara me ensinou, eu digo, poxa, nós temos o Todo-Poderoso, a maior autoridade de todo o cosmos, de todo o universo. E poucas vezes a gente, de fato e de verdade, entrega a Ele e pergunta, Senhor, eu devo fazer isso? E olhe como Ele nos ama, certamente Ele vai te livrar ou vai te abençoar, de acordo com a sua vontade. Agora veja, gente, a obediência vai proteger você. A desobediência vai deixar você vulnerável. Olha aí. Olha aí, está aí o Alex dando um exemplo, né? Então, agora veja só, tem pessoas que só se remendam, igual o Alex falou, quando quebra a cara. Eu estava pensando sobre isso e o Espírito Santo me fez lembrar de uma história de um cantor brasileiro. Lá, coloca lá aquela primeira imagem lá, daquele PowerPoint. De um cantor brasileiro, evangélico, que fez muito sucesso no Brasil. E ele escreveu uma música. Ele sofreu um acidente, ele escreveu essa música depois, mas esse acidente trouxe uma grande experiência para ele e uma grande mudança de vida. Nesse acidente de carro, é o cantor Oséias de Paula, daquela família lá do Rio de Janeiro. Alguns aqui conhecem. Né? Ele quebrou as 2 pernas no acidente. Ele teve o crânio fraturado. Ele passou cerca de 9 meses em tratamento. E aí, depois dessa experiência, eu não sei qual foi realmente a causa. Se ele estava desviado, eu não sei. Não estou aqui dizendo isso, ok? Mas anos depois, ele escreveu uma música, e essa música me tocou muito pela letra. Porque muitos de nós só vamos mudar quando a gente é extremamente provado a ponto de morrer. E eu digo assim, cara, não precisa ser assim. Basta confiar na palavra do Pai e tomar a decisão certa. E ele escreveu essa música, coloca a letra aí. Vamos ler essa música aí. Olha só, a letra dessa música diz assim, eu vou ler com vocês, deixa eu ir para o lado de cá. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas eu me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa, que eu escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aí a próxima. Depois eu te ponho lá. Depois eu te mando. Pode passar. A outra estrofe ele diz assim, coisas erradas andei fazendo. Que testemunho. Na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão, a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. O Oséias de Paula está vivo ainda. Eu acho que ele tem cerca de 70 anos. Se tornou um dos cantores mais relevantes. A gente tocava essas músicas, cantava essas músicas.
Mas eu sempre digo, muitos de nós ficamos insistindo no pecado. Nós optamos, como Moisés diz, está aí diante de você a vida e o bem. A morte e o mal. Escolham a vida. Olha, ele ainda diz, obedeçam, que vocês vão ser abençoados em tudo o que vocês fizerem. E olha, gente, Deus quer abençoar você. Amém? Deus quer abençoar a sua família. Mas Ele trabalha no método dele, não é no seu. Obedeça. Na dúvida, não faça. Pergunte para ele, não caia em armadilha. Sai muito mais caro. Eu digo sempre assim, domingos aqui, vou repetir de novo hoje. Você sempre vai pagar um preço. Então pague o preço da obediência. Não pague o preço da desobediência, não. Vai sair mais caro. Pague o preço da obediência. Vai ser maravilhoso, mesmo que demore. Às vezes é uma prova, Deus está te provando. Mas a obediência vai te trazer melhor resultado do que o preço da desobediência. Estão ligados? Entenderam? Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi ensinada nessa noite. E eu espero, meu Deus, que essa palavra seja guardada na nossa mente e no nosso coração, para não pecarmos contra ti. E que nós aprendamos, Senhor, a escolher a vida, escolher a obediência. Ainda que tenhamos que renunciar da nossa própria vontade, ainda que tenhamos que sacrificar o nosso desejo, mas que nós tenhamos coragem, convicção de dizer não para nós mesmos, e sim para o Senhor. Não há dúvida do que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, a sentir vergonha de fazer as coisas que não te agradam. E nos ajude a sentir prazer de fazer as coisas que agradam ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E nos ajuda a caminhar em segurança, dentro dos teus limites, obedecendo integralmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Vamos agora fazer a nossa ceia, aqui é o nosso último ato dessa noite. Quero convidar aqui à frente os diáconos que vão estar nos ajudando. Eu quero lembrar a vocês que a ceia na nossa igreja é uma ceia livre, mas com responsabilidade. Isso significa dizer que se você é um crente em Jesus, está em comunhão com Ele, e você não é membro dessa igreja, não tem nenhum problema de você ceiar conosco. Mas se você ainda não tomou uma decisão, após se arrepender dos seus pecados, após confessar os seus pecados, de seguir a Jesus, se tornando um filho de Deus, eu peço a você que espere. Porque se você ceiar sem discernimento, as consequências são grandes. Paulo explica isso lá em Coríntios, nós estudamos isso aqui durante esse primeiro semestre. Então, nós recomendamos que você não ceie se você realmente não tomou essa decisão, porque a ceia é uma comunhão em Cristo. Se nós não estamos em comunhão com Ele, não faz sentido. No entanto, se você diz assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, e eu quero fazer parte dessa comunhão, eu quero de fato uma mudança de vida. Então, nesse caso, você precisa realmente reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje mesmo, se arrepender dos seus pecados. E não fazer aquela oração barata de dizer, me aceita. Ele vai aceitar você, mas você tem que se arrepender primeiro. Senão não vai haver mudança na sua vida, no seu comportamento. E quando você tomar essa decisão verdadeiramente, como um dia eu tomei, e estou aqui até hoje servindo a Ele, aí você é filho, você tem que ceiar conosco. Nós vamos agora distribuir os elementos. E a palavra de Deus recomenda que nós façamos um exame. Se você está em pecado, confesse ao Senhor. Peça perdão. Conserte com Ele.
Não importa o que você fez, Ele disse que Ele pagou pelo seu pecado. Se você de fato se arrepende, confessa os seus pecados ao Senhor, certamente Ele vai te perdoar. E você vai estar apto para ceiar do jeito de Deus, não do jeito do nosso jeito. Nós vamos, antes de distribuir os elementos, fazer uma breve oração, agradecendo a Deus e consagrando esse momento. Senhor, eu quero nesse momento agradecer pelo Teu amor, expressado por nós, expressado a nós através de Jesus, o Teu Filho. Quando Ele se esvaziou, sendo Ele Deus, se tornando homem como nós, para sem pecado, entregar sua vida em favor de muitos naquela terrível cruz. Não há prova maior de amor do que dar vida por quem não merece, para pecadores como eu. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E porque através desse ato, o Senhor nos tornou novas criaturas. E agora, Senhor Deus, nós rememoramos nesse ato, através da ceia do Senhor, o Teu sofrimento, a Tua morte, a Tua ressurreição, até que o Senhor venha. Obrigado por nos amar tanto. No nome de Jesus, amém. Nós vamos agora distribuir os elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Alguém aqui no auditório, apto para ceiar, que porventura não recebeu os elementos? Levante sua mão que a gente vai até você. Tem alguém? Todos receberam da banda, todo mundo? A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, após dar graças, Ele partiu o pão e disse que o pão era o seu corpo. Ele só repartiu o pão depois que partiu. Então, primeiro o pão é quebrado e depois é repartido, mostrando que na própria vida de Jesus, Ele só seria repartido conosco depois de quebrado. Por isso que muitas vezes aquilo que te quebrou na vida é a forma que Deus te dá também de repartir o teu testemunho com outros. Então Ele disse que Ele partiu o pão como o seu corpo seria partido na cruz. Então, lembrando a dor, o sofrimento, o corpo de Jesus ensanguentado, dilacerado naquele madeiro por mim e por você, em obediência a Ele, comamos o pão. Vamos ficar de pé agora. Se você desejar trocar o seu cálice com alguém, como sinal de amizade, de comunhão, ceia, comunhão. Sai do seu lugar e troca. Eu vou trocar com meu amigo Sejão aqui. Então, semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse: isto é o sangue da nova aliança no meu nome. Mas nós devemos lembrar que o Senhor nos prepara para um dia ceiarmos com Ele. Ele disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele volte. Em obediência a Ele, lembrando do sangue de Jesus derramado por nós na cruz, bebamos. E
agora você pode desocupar sua mão e vamos aplaudir da melhor maneira o nosso Deus, como gratidão pelo que Ele fez por nós naquela cruz. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Pode sentar. Regilson, pega isso. Nós vamos agora, antes de encerrar, estamos dentro do nosso tempo, adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Se você deseja participar desse ato, saia comigo do seu lugar agora para adorar o Senhor com os seus bens, com as suas ofertas. Em seguida eu vou estar orando pela sua vida, pelos seus negócios, antes de encerrarmos o encontro de hoje. Se alguém quiser usar o QR Code, esse número aí, pode usar. Que isso, cara? Fique de pé para a gente encerrar de pé e orar. Antes de orar, eu quero lembrar que na próxima terça, todos vocês estão convidados a vir, ok? Especialmente aqueles que têm negócio, ou aqueles que desejam ter algum negócio também no futuro. Quem sabe você vai ter aí dicas, orientações para isso. Levante sua mão assim para eu orar por você. Pai, eu louvo o teu nome pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. E quero, no nome de Jesus, abençoar a vida deles. Para que, Senhor Deus, conforme o teu propósito perfeito, a minha vida, a vida deles, prospere sobre a terra no temor ao Senhor. Meu Pai, obrigado por essa noite, pelo tempo contigo, no qual ceiamos, fomos alimentados da tua palavra, te adoramos com palavras, te adoramos com cânticos. E agora, Senhor Deus, nós vamos voltar para nossa casa e queremos que a tua bênção vá sobre nós. Que o Senhor vá diante de nós, removendo as barreiras, removendo, Senhor Deus, as resistências, para que aquilo que o Senhor tem para mim e tem para cada um de nós, seja entregue conforme o teu propósito. Abençoe a nossa casa, coloque os teus anjos ali, protegendo, livrando de males, de perigos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa saúde, que tenhamos uma imunidade forte, que bactérias, vírus, inflamações não alcancem o nosso corpo, e que nós tenhamos saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, a nós bem como a nossa família. Senhor, assim nós abençoamos o teu povo, para que eles prosperem, andando no teu caminho. Assim eu oro, no santo nome de Jesus. A igreja diz: amém, amém. Aplaude o Senhor.